Programa Fé Perfeita. Não haverá outro Calvário a resgatar sua vida. Não haverá outra mensagem, não haverá outra Bíblia. Não haverá outro profeta a te mostrar a saída. Nós estamos, pela graça de Deus, de volta, apresentando o programa Fé Perfeita, que dentro desta série de programas traz os títulos pregados pelo profeta William Branham, e no nosso programa de hoje nós teremos o título O Selo de Deus. Nós temos nas Escrituras, na carta do apóstolo São Paulo aos Efésios capítulo 4, verso 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. O profeta William Branham nos contou uma experiência de que quando jovem trabalhou ele e seu irmão para uma companhia de ferro, de trens de ferro, e nesta companhia aqueles vagões, antes de ser selado, eram cuidadosamente examinados, inspecionados, para ver que se durante a trajetória daquela viagem as caixas, as coisas que estavam armazenadas dentro daqueles vagões, com o movimentar do trem, não iam se desfazer, não iam sofrer alguma avaria durante a viagem. Era necessário, então, após o carregamento, que o inspetor examinasse cuidadosamente para que aquela mercadoria não sofresse nenhum dano. Ao se deparar algumas vezes com algumas caixas que, ao se movimentar, elas poderiam cair, elas poderiam se danificar, era necessário cuidadosamente se refazer a carga, para que então pudessem dar continuidade, e quando tudo estava dentro da perfeita ordem, então aquele vagão era selado até seu destino final. Isto nos dá uma clara impressão, meu caro amigo, que muitas pessoas não podem compreender sobre o Deus da Bíblia selando uma pessoa para a eternidade. Quero fazer uma afirmação aqui. Quando Deus realmente salva uma pessoa, ele está salvo. Não é questão de uma pessoa conjecturar, pensar e até se iludir pensando que é salvo. A Bíblia diz que a nossa perseverança é que demonstra que nós realmente somos salvos. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Isto é, nós não podemos afirmar quem se salva ou quem se perde, mas o Deus da Bíblia tem um critério para vir colocar um selo sobre a vida de um indivíduo para que então ele possa chegar à eternidade. E isto é o que o apóstolo São Paulo, aqui na carta aos Efésios, disse: não entristeçais ao Espírito Santo, com o qual estáis selados até o dia da vossa redenção. Se você notou, o Espírito Santo é o selo. Agora, há muita confusão sobre
como receber o Espírito Santo, o que é o Espírito Santo. Se você perguntar para a maioria das pessoas, todas elas dizem que estão seladas com o Espírito Santo. Qual é o critério para Deus dar o Espírito Santo a uma pessoa? A primeira coisa que vamos observar é que a Bíblia é a verdade. E a Bíblia diz que Deus dá o Espírito Santo àqueles que lhe obedecem. Ou seja, Deus jamais colocará o seu selo numa pessoa que não pode lhe obedecer. Então, no livro de Atos, capítulo 5, verso 32, está escrito que Deus dá o Espírito Santo a quem lhe obedece. Esta é a base para nós podermos nos movimentar. Há muitas pessoas que atestam ter o Espírito Santo, porque falam línguas, porque pulam, porque dançam, porque sapateiam, ou porque curam o enfermo, ou porque frequentam uma igreja. Estas coisas nunca foram uma evidência de que tal pessoa tem o Espírito Santo. Para nós começarmos o assunto, línguas estranhas e dons, o apóstolo São Paulo afirma na carta aos Romanos, capítulo 11, verso 29, que dons e vocações são dados sem arrependimento. No livro dos Salmos, capítulo 68, verso 18, diz que Deus dá dons até aos rebeldes. Então, isto não é a evidência de que uma pessoa tenha o Espírito Santo. Eu já disse, volto a repetir, e a Bíblia diz que a evidência é a obediência a toda a palavra de Deus. Como é que você pode atestar ter o Espírito Santo, estar selado para o dia da redenção e fazer e viver contrariando as Escrituras? Há muitos que falam línguas, que pulam, que choram na igreja, que pregam. Muitos que são pregadores. Mas, no entanto, o que a Bíblia diz é desrespeitado. Então, deixa-me ser um pouquinho mais franco e mais direto. Um espírito errado, que Jesus disse que seria tão parecido que, se possível, enganaria até os próprios escolhidos, apanhou essas pessoas. Não sei se você se lembra que na Bíblia, um profeta por nome Zedequias e outro profeta por nome Micaías. O profeta Zedequias era chefe de 400 profetas que profetizavam para o rei Acabe. E eles pensavam que estavam profetizando verdades. E, no entanto, a profecia destes 400 profetas era contra a profecia de Elias. Veja, Deus tem compromisso com sua palavra. Ele tinha falado pela boca de Elias que Acabe ia morrer, lambido seu sangue por cães, e sua mulher ia ser comida por cachorros. Então, nada mais invalida esta palavra. Deus pode até prorrogar, por exemplo. Deus disse que exterminaria com os filhos de Acabe. Acabe se entristeceu. E Deus mandou Elias lá dizer, fala para ele que eu vou exterminar com os filhos dele. Porém, depois que ele partir, Deus apenas prorrogou aquilo por um espaço de tempo, mas quando Deus diz uma coisa, aquilo está estabelecido. O problema é em quem e onde devemos depositar a nossa fé. Em primeiro lugar, se nós temos que depositar a nossa fé na palavra, ou se Deus irá julgar o mundo, será pelo conceito da palavra ou pelos dogmas e tradições de denominações? Veja, Deus jamais julgará o mundo pelo que diz a Igreja Batista, ou pela Assembleia, ou pelo Tabernáculo, ou por qualquer denominação. Deus vai julgar o mundo pela sua palavra. Fora da palavra, ou acrescentou ou diminuiu,
deixou de obedecer, foi selado com uma marca na sua alma, um selo enganoso. E as pessoas, quando são seladas para o destino final. Ou você é selado com o Espírito Santo, ou você é selado com o selo da besta, uma marca do diabo, e isto acontece na mente das pessoas e elas não percebem. Deixa eu voltar aqui no assunto em que nós tratamos. Veja, a igreja nasceu em Pentecostes. Ela nasceu sob a direção do Espírito Santo. O Espírito Santo desceu ali e eles eram homens guiados. A própria Bíblia disse que Pedro e João perguntou: julgai entre vós, é lícito obedecer a Deus ou a homens? A obediência sempre foi a Deus. Veja, a igreja cresceu, a igreja passou por um período de perseguição até o quarto século. Quando Constantino pediu oração para os cristãos e se converteu em 325, conversão entre aspas, a igreja deixou de ser perseguida e se passou a se chamar a Igreja Oficial do Estado. Com este status, ela passou de perseguida para perseguidora. Então, aqueles agora que discordassem, eles eram punidos. E desde então se estabeleceu um dogma na Igreja Católica que a tradição vale tanto quanto a Bíblia. Agora prestem atenção, por que a Bíblia diz que esta igreja é a mãe das abominações da terra? E como ela sutilmente, trabalhando na mente das pessoas, traz uma marca em que as pessoas ficam selados para a eternidade ao lado e receberão normalmente as punições que estão neste livro aqui sobre aqueles que adoraram a besta, têm sua imagem, têm o seu número e têm o seu nome. Estas coisas precisam ficar bem claras. Mas Deus também marca as pessoas no Espírito, aqueles que recebem o seu nome e aqueles que vivem sobre os seus preceitos podem ter certeza, eles também têm um selo garantido para a eternidade. Sobre aqueles que têm o selo de Deus, o céu, a vida eterna. Sobre aqueles que têm o selo da besta, o selo deste poder religioso que, na verdade, se tornou o mistério da Babilônia, a mãe das abominações da terra. Você vai prestando atenção que isto é algo que acontece no espírito das pessoas. Veja, a igreja com este poder, então, começou a praticar toda sorte de atrocidades. Por exemplo, se você ouve que um bandido deu um tiro no outro e cometeu uma atrocidade, matou, cortou a cabeça, esquartejou, fez um crime bárbaro, preste atenção que ele não foi o primeiro a fazer isso. Você já imaginou o que é amarrar uma pessoa e amarrar dois bois em sentido contrário e então fazer com que aqueles bois andem em sentido contrário até uma pessoa ser esquartejada? Sabe quem fez isso? Sabe quem fez isso? Em nome da fé, em nome de Deus. É só você pegar os relatos históricos e ver as barbaridades que foram cometidas desde o terceiro século até os dias da chamada Santa Inquisição. Você vai encontrar 68 milhões de pessoas trucidadas, queimadas em fogueiras, comida por leões, esquartejadas. Olha, suas casas saqueadas, você vai ver palácios, você vai ver reis, você vai ver toda sorte de coisas feitas por esta religião. E mais uma coisa, você verá também a comercialização da fé e um dogma para apoiar todas estas coisas. O dogma era este: que a tradição valia tanto quanto a Bíblia, que aqueles homens estavam sendo dirigidos para fazer isso. A Bíblia diz, não matarás, a Bíblia ensina a perdoar, a Bíblia ensina a amar. Esse é o Espírito de Cristo, esse é o Espírito Santo.
nunca roubar, nunca tomar nada de ninguém, nunca esquartejar ninguém, nunca perseguir ninguém. O Espírito Santo daria às pessoas uma vida limpa, nunca um adultério, porque o Espírito Santo não leva ninguém a essa situação. Mas você vai ver os coros papais cheios de filhos bastardos. Então dá aí uma coisa assim, palavras convencem, mas exemplos arrastam. Os exemplos deixados por esta igreja, por este poder, por esta besta que está no livro de Apocalipse, no capítulo 13, a primeira besta que foi ferida mortalmente, que sua ferida foi curada, foi Roma se transformando, Roma dos imperadores, se transformando em Roma dos papas. E como Roma do império ela matou, e como Roma do papa ela matou. E como Roma do império, eles trucidaram, eles estuparam, eles adulteraram. Você pode pegar os filmes que você vai ver o que era Roma. Mas como Roma dos papas, também a história registra saques, coros papais cheios de filhos bastardos, comércio da fé. Porque quando se fala de comércio da fé, você pensa, comercializou a fé das pessoas, vendendo indulgência, criando purgatório. Não, criou muito mais coisas, criou indústrias. O Banco do Vaticano, e quantas ações o Vaticano possui nas empresas europeias. Pense um pouquinho no que é o comércio da fé. Mas a razão, porque você vai ver que este poder, então, transmite um exemplo para o mundo chamado cristão, e a igreja se torna palco das mesmas coisas. Você vai ver adultérios, você vai ver falcatruas, você vai ver assassinatos, porque o Calvino manda prender e assassinar 28 pessoas. Registro histórico. Você vai ver no meio evangélico também o comércio da fé, que começa com uma igreja e termina em grandes emissoras e televisão e as coisas que são comercializadas e o dinheiro das pessoas sendo tomados novamente. Isto prova, sem falar na marca doutrinária que está na mente das pessoas, e as pessoas morrem por esses sistemas. Defendem uma igreja, defendem as suas doutrinas e elas pensam que tem o Espírito Santo. E o Espírito Santo é avesso a todas estas coisas. As igrejas estão cheias de mulheres seminuas, estão cheias de adultério, cheias de mentiras, cheias de brigas, cheias de políticas, cheias de falcatruas, de gente desonestas. E agora você para aqui um pouquinho e pensa, você acha que isto condiz com a Bíblia? Você acha que Deus selaria isto para a eternidade? Não. Você pode pensar que isto é salvação, mas o selo de Deus é para quem obedece à palavra. E a palavra é esta. Primeiro, não há três coisas, não há tal coisa como três pessoas na divindade. Não há batismo nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo por nenhum crente batizado na Bíblia, por nenhum crente batizado pelos apóstolos. Não há registro, nem na história, até Nicéia, que alguém fosse batizado usando as palavras Pai, Filho e Espírito Santo. Não há. Então começa aqui. Depois você não tem. A igreja não mata, a igreja não persegue, a igreja não rouba, a igreja não tem falcatruas, a igreja não comercializa a fé. Muito pelo contrário, você vê os exemplos dos apóstolos que dizem, eu não tenho ouro e nem prata. Então, isto aqui é o que precisamos rever se a nossa fé está condizendo com isto. Porque daí para frente, você vai ver o desastre que a igreja mãe trouxe para as igrejas filhas. E isto prova que Deus coloca um selo sobre aqueles que querem viver a fé da Bíblia Sagrada. Deus coloca um selo para que eles possam viajar daqui para a eternidade seguros. Em outras palavras, eu quero te dizer, não importa qual igreja você pertence, se você não vive e não obedece às Escrituras, você tem um selo na sua mente. Você vai defender suas doutrinas, você vai defender sua igreja,
você vai defender seu batismo, você vai defender sua maneira de viver, você vai defender suas roupas, você vai defender que nós vivemos em outro tempo e tudo isto é um selo, mas da besta, do diabo, que trouxe sobre a mente das pessoas isto e a selou para a eternidade. Deixa eu lhe dizer com a minha alma, se você pensa em salvação, se você pensa em vida eterna, se você deseja receber o Espírito Santo e se livrar da marca da besta e de espíritos errados, a primeira coisa que você precisa de fazer, da moça, do jovem, do casal, dos homens, das mulheres, precisamos voltar imediatamente para a Bíblia. É apressante, é urgente, é necessário que você volte para o padrão das Escrituras, ou você nunca terá o selo de Deus. E sem perceber, você acaba fazendo parte de um sistema e que adora indiretamente a besta. Eu vou ser bastante contundente aqui. Quero dizer para você que qualquer pessoa que tem uma fé que Deus são três pessoas distintas, inconscientemente ele tem esta marca que foi elaborada por esta besta, por este poder que se transformou em Roma dos papas, em Roma dos imperadores. Se você que está assistindo em casa, não desliga a televisão, não tenha coragem de conferir com a Bíblia. Se você não encontrar um só crente batizado nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo, e você o é, você está contrário à Bíblia, você tem uma marca, você quer defender este batismo, você quer seguir adiante. Se você veste imoralmente, se você corta o seu cabelo, se você não sabe cuidar dos seus filhos, se você não sabe ser marido e honrar sua esposa, se você não sabe ser mulher e honrar seu marido, preste atenção, você tem uma marca sobre a sua vida. Deus não pode levar, amigo telespectador, esta confusão religiosa para o céu. Isto é produto da grande Babilônia. Isto é produto de uma besta, de um poder religioso que conseguiu manipular toda a face do cristianismo, excetuando a poucos que querem a Bíblia. Deixa eu voltar a falar de coração para coração com você. Você realmente quer viver a Bíblia ou você quer a Bíblia para apanhar da Bíblia alguns versículos que lhe interessam? O que vale as cartas de Paulo para você? Você vai me dizer que Paulo era machista? Eu lhe digo que os escritos de Paulo são mandamentos do Senhor. Eu lhe digo que outro evangelho que liberou você vestir, levar seus filhos para a praia, seminus, nos clubes, no futebol, no beber socialmente, no se vestir conforme as artistas, no usos e costumes, nas músicas e etc., tudo isto é diabo disfarçado de cristianismo, marcando a sua consciência e selando você para a perdição e não para a vida eterna. Paulo disse, outro evangelho pregado por qualquer seja ele, seja lá o seu pastor, seja lá o grande pastor dos Estados Unidos, seja lá quem for, seja por mim ou seja por quem for. Meu amigo, precisamos jogar este lixo religioso fora. Se Deus levasse esta igreja moderna deste tempo para a glória, o céu seria infectado, sabe, por bactérias, por sujeira, por espíritos errados. Já pensou o céu cheio de pessoas seminuas? Já pensou os céus cheios de mentirosos? Já pensou os céus com homens carregados com espírito de adultério? Já pensou os céus cheios de homossexuais e lésbicas? Isso não é céu, isso é inferno, está aqui na terra. Nós estamos falando aqui sobre vida eterna, não estou falando sobre religião
que vem dar carro, vem dar casa, vem dar apartamento, vem te dar uma felicidade temporária aqui, não. Eu estou falando aqui de quem quer ser selado para o dia da redenção. De quem quer o Espírito Santo. Que Espírito Santo você quer? Preste atenção, este Espírito que rege hoje a cabeça da liderança da religião foi apanhada nas telenovelas, foi apanhado nos programas de televisão. Até o modelo é deles. Nada se faz por Deus e nada se faz pelo modelo da Bíblia. Vamos, pregadores, vamos, crentes, defender a Bíblia. Não é defender o modernismo, não é defender a sujeira, não é defender as telenovelas, não é defender, sabe, o que se passa e o que se propaga na internet. Não, vamos defender a Bíblia. Ela é ou não é a verdade, pastores? Padres? É ou não é? Isto é o que nós vamos ver. Então, se alguém vem a você e quer desfazer ou desconectar ou aplicar mal a palavra, você pode ter certeza que aquele é um espírito que veio para selar a sua mente. Tenha cuidado. Voltemos para a Bíblia, consertemos as nossas vidas, começando pelo batismo, maneira de viver, vestir, atuar, crer, cultuar, para que Deus possa então nos selar para a eternidade. Caso contrário, você terá um selo que o mundo já recebeu. Estão esperando marca da besta vir no futuro? Ela está dentro das igrejas, ela está na sociedade. O conceito religiosa e a sua mão para quem está sendo ofertado o seu trabalho e a quem você defende. Pare um pouquinho e agora, ao terminar este programa, eu convido você para um momento de reflexão e de oração. Pai, no nome de Jesus, ofereço uma oração àqueles que realmente desejam o Espírito do Senhor na vida deles. Que algo real e genuíno venha a eles e dê a eles uma fé em Tua palavra. Sela o coração daquele que ajusta nesta hora, toma a decisão de ficar ao lado da palavra. No nome de Jesus Cristo. Amém.